Oi, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Entre Emoções e Descobertas. O episódio de hoje tem como tema as raízes da ansiedade. E para esse tema, temos aqui a psicóloga Jemima Carneiro. Seja bem-vinda, Jemima, Obrigada. a esse canal, a esse espaço de descobertas, de emoções, de conhecimento. Estarei apresentando Jemima para vocês de forma bem rápida aqui, só para vocês conhecerem um pouco sobre a história dela. Ela é solteira, tem 36 anos, ela atende o público adolescente e adulto, é uma psicóloga clínica com a terapia cognitivo-comportamental, enquanto abordagem. Isso. O hobby dela é treinar e aulas de dança. Gostei. É divertido. E ajuda na coordenação motora. Eu preciso. Socorro, Deus. A frase preferida de Mima, eu vou chamá-la de Mima, viu, gente? A felicidade real mora no caminho e não no final. Eu adorei essa frase. Eu vi essa frase há muitos anos atrás e, para mim, na hora ali que eu li, fez tanto sentido, porque às vezes a gente fica adiando a nossa felicidade, achando que ela vai ser alcançada em algum momento e deixa de aproveitar o caminho, que é o agora, né? Então fez todo sentido, peguei para mim e levo para a vida. O aqui e agora. Maravilha. Vamos iniciar, Mima, sobre esse tema tão atual e tão relevante que é a ansiedade, né? Sim. E falar sobre as raízes é compreender a sua composição. Sim. Como é que essa ansiedade, ela surge? E antes do início aqui do podcast, gente, estávamos aqui discutindo, fazendo uma pergunta clássica que me acompanhou lá na faculdade, creio que com você também, que era: ansiedade é uma emoção ou sentimento? Ansiedade, ela é uma emoção. E ela é uma emoção que é inerente do ser humano, né? Não é uma disfuncionalidade você se sentir ansioso. Na verdade, o que a gente sabe enquanto neurociência é que a ansiedade, ela estava ali para nos proteger, né? Lá antigamente, quando a gente vivia na selva, então o sistema de luta e fuga, ele era acionado quando a gente se sentia vulnerável. E aí, né, a ansiedade, ela vinha ou para te mover ou para paralisar, mas com o objetivo de te deixar a salvo. Só que agora, no mundo atual, o que acontece? A forma como a sociedade vive empurrou essa ansiedade para um outro formato. E aí, às vezes, a gente confunde. É uma emoção, é um sentimento que eu estou de ansiedade, né? Geralmente, o sentimento, ele vem de angústia, de tristeza, que acompanha a crise ansiosa, né? Quando ela chega. Sim. Mas sentir ansiedade em alguns momentos da vida é completamente natural, porque é o nosso sistema neurológico funcionando corretamente, né? E há esse pensamento equivocado de que se eu estou ansiosa, já há algo de errado. E eu costumo dizer sempre, a ansiedade, ela é natural. Agora, se ela começa a atrapalhar a sua vida de forma significativa, aí a gente tem que ligar o sinal de alerta. Que tem a diferença entre a ansiedade saudável e a ansiedade patológica, no caso. Exatamente. Né? Porque a ansiedade saudável, natural, é aquela que antecede um evento qualquer que seja importante para qualquer um de nós, né? Se a gente vai realizar uma viagem, que era a viagem dos sonhos, quem é que nunca ficou ansioso, contando os dias? Agora, se eu começo a perder o sono, se eu começo a ter o coração acelerado, se eu começo a ter pensamentos acelerados em torno dessa viagem, e aí me desorganiza, que eu não consigo viver a minha rotina, porque eu estou só contando com o dia dessa viagem, aí a gente tem que repensar se está realmente dentro do esperado. Mas uma ansiedadezinha boa, inicial, de expectativa por realização do sonho, é normal. E até gostoso, né? Sentir aquela expectativa de uma viagem, de um evento, Sim. De qualquer coisa que venha a nos trazer perspectiva de melhora, de avanço. Sim. Então, tudo isso gera na gente um sentimento, assim, uma emoção agradável. Agradável, Mas como você mesma disse, né? Quando muda, quando atrapalha, né? Quando traz todos esses danos psicossomáticos, digamos assim. Sim. Quando o nosso corpo responde de um modo negativo à ansiedade, aí que acaba nos trazendo
essa patologia, né? Sim. Que sim. pelo DSM-5 nós temos uma categoria, né, acerca disto. Sim. Então, que seria a TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Isso. Quando já se engloba ali, já se estrutura Isso. enquanto transtorno. Sim. E quando eu penso em ansiedade, recebo, né? No consultório, o mais comum são pessoas com questões relacionadas à ansiedade. O que a gente observa é que é muito fruto do formato da sociedade atual e da forma como se vive. Né? E aí é o ponto fundamental, é ter consciência de que o nosso padrão de comportamento, a forma como nós escolhemos viver a vida, pode potencializar essa ansiedade e levar ela para ser disfuncional, né? Ou pode ser uma ansiedade natural, como todo mundo tem. Só que o que acontece, a urgência, a necessidade de dar conta de tudo o tempo todo e a quantidade exagerada de funções que muitas vezes nós assumimos, né? Por causa do fluxo da sociedade, do formato como nós vivemos hoje em dia, nos empurra para estar ansioso. Aí, às vezes, perguntas básicas a pessoa nunca ponderou. Eu faço uma atividade física para me ajudar Sim. a equilibrar as minhas emoções. O meu sono é regulado, eu tenho um sono, né, adequado ao longo da semana. Eu sempre converso com alguns pacientes que querem dormir mais tarde no longo da semana. Faça um combinado com o seu cérebro. De segunda a quinta ou a sexta, a gente dorme no máximo às 22. Não passa disso, não. Porque você vai acordar às 6 da manhã, às 5 da manhã para trabalhar. Se você não tem uma qualidade de sono efetiva, todas as suas emoções vão ficar desreguladas. Você vai ficar mais irritado, vai ficar mais ansioso, vai ficar mais indisposto. E aí, depois quer botar a soma é um adoecimento. Mas o adoecimento apareceu como consequência do meu estilo de vida. Aí são as raízes biológicas. E comportamentais também, não deixa de ser. E culturais. Sim. Então, estão as três aí englobadas. Aparecem as três. O que eu sinto, assim, da minha prática é que a questão cultural, ela pesa muito, né? A forma dinâmica como a gente vive e como eu escolho conduzir e organizar a minha vida, ela vai impactar diretamente em como eu me sinto e em como essa ansiedade aparece. Geralmente, quando a ansiedade aparece, ela, de forma patológica, a pessoa tem muitas questões mal resolvidas porque está abandonada afetivamente. Como pessoa, está tão direcionada para o mundo, para funções, ser mãe, ser pai, ser profissional, né? Dar conta das coisas profissionais, pagar as demandas de casa, cumprir com as suas responsabilidades, que o que acontece? Eu me esqueço da pessoa, Olivia. Olivia, ser humano, que tem emoções, que precisa ser cuidada, que precisa ser olhada, que precisa se priorizar em alguns momentos. E aí, esses desafios, eles surgem de acordo com as nossas evoluções na vida, né? Quando nasce uma mãe, a pessoa, né? Você é mãe, você sabe. Olivia desapareceu ali um tempo. Sim. Só tinha o papel de mãe. Por quê? Porque tinha uma criança que precisava muito de cuidado. O que é que a gente percebe? As pessoas entram nesse fluxo e elas não conseguem voltar e equilibrar. Então, eu tenho casos de pacientes, por exemplo, meu filho já está com 20 anos, mas eu dediquei minha vida toda a esse cuidado e não olhei para mim. Agora casou e aí a minha vida perdeu sentido. Agora eu estou tendo crise ansiosa, agora eu estou me sentindo vazia. Por quê? Porque toda a minha energia foi tão direcionada para o cuidado do outro que eu já nem sei quem eu sou. É uma perda da identidade, sim, do eu. E é muito comum pessoas acima dos 40, 50 e questionado quem é você? Sim. E se perder na resposta. Sim. Que às vezes não sabe quem é. Não. E por que eu coloco essa idade, 40, 50 anos, que seria uma idade que poderia saber acerca de si, mas se perdeu tanto no caminho, no ter, no construir, que agora estão procurando respostas. Sim. E eu trago isso muito para o consultório. A procura de um diagnóstico, a procura de uma resposta, e às vezes a procura está pelo diagnóstico e às vezes não é nem pela identidade,
né, de quem é, mas por um diagnóstico, porque é muito mais fácil hoje rotular-se, Sim, né? Sim. Nesse processo aí de rotulação. Esse ponto da rotulação é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar dentro do processo terapêutico Sim. com meus pacientes. E quando a gente fala de diagnóstico, se a gente olhar para o diagnóstico como essa opção, que é de eu vou justificar as minhas ações, eu vou justificar a minha ansiedade porque eu tenho um diagnóstico, aí eu vou me anular, eu vou me diminuir. Agora, se eu olho para o diagnóstico como um lugar onde vai me nortear para os prognósticos que eu tenho. Exatamente. Tá, eu já sei que eu tenho uma limitação aqui, eu preciso ajustar isso aqui. E o que é que eu tenho de positivo que pode ser trabalhado para suprir? Então, ter esse olhar, eu acho que é o ponto diferencial, né, para a gente conseguir ajustar a vida para ela ser mais saudável, para ela ser mais leve, para ser mais feliz. Agora, se eu caio, né, no engano de procurar o diagnóstico para justificar os meus fracassos, ou o fato de eu não olhar para as minhas emoções, aí eu vou cair no lugar só de vitimização. E de anulação, consequentemente. E vou continuar justificando que tudo que eu não alcancei, ou todas as doenças que surgiram em torno disso, elas são fruto do diagnóstico que eu recebi agora, então está justificado. Aí é onde entra o ponto da autorresponsabilidade. Sim. Né? Porque para você ter uma vida saudável, adequada, você precisa ser autorresponsável. Então, a ansiedade, quando ela chega no ponto de estar generalizada, me gerando crises o tempo todo, ela foi consequência de uma sequência de anulações que você fez ao longo da vida. Ou seja, você não olhou para você, você não se conhece, que é o processo de autoconhecimento que você falou, você tem hábitos que são ruins e você não entende por que adoeceu. Porque aí entram as raízes culturais, como você muito bem trouxe, raízes psicológicas, emocionais e a biológica, que é o transtorno instalado, um transtorno como o TDAH, por exemplo, né, que traz, muitas das vezes, enquanto comorbidade, uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada. Aí entraria as raízes biológicas, alterações ali no sistema nervoso central, em questão também dos neurotransmissores, mas quando se trata dessa ansiedade, Mima, essa ansiedade enquanto raízes biológicas, o que é que a gente consegue trazer hoje no aparato aí da neurociência? Sim. Foi interessante essa pontuação que você fez e eu acho que pertinente sobre essa questão das comorbidades, porque isso também traz um alívio para o paciente, muitas vezes, né, que se vê com esses quadros ansiosos e não entende que, eu tenho um diagnóstico de TDAH, mas eu acredito que isso não justifica a ansiedade ou a depressão. Quando nós que estudamos sabemos que existe uma predisposição maior a uma desregulação emocional, né, por causa de questões dos neurohormônios mesmo, né, uma disfuncionalidade ali na hora da organização, até pessoas que estão dentro do espectro também, a forma como vivenciam é diferente. E muitas vezes a gente não entende isso e o impacto que isso gera. E aí, essa pauta que você trouxe, eu acho que é muito pertinente de deixar claro, né, que nesses quadros que existe, de fato, um diagnóstico, TDAH, ou estou dentro do espectro autista, a ansiedade, ela pode ser, assim, esperada, vamos dizer assim, de uma forma mais disfuncional do que para as outras pessoas. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tem um sistema de regulação emocional falho, senão ela não estaria dentro do diagnóstico. Já tem os aspectos neurobiológicos ali envolvidos. Torna-se mais uma consequência, né? Até pela comorbidade em si. Sim. Mas não uma raiz adquirida, no sentido comportamental, de cultura. Como você mesma trouxe a questão do sono, da alimentação, da atividade física, que tudo isso corrobora para um benefício, né? Benéfico para essa construção de um equilíbrio da ansiedade. Mas quando se desfalca isso aí, também há um desfalque na regulação, nessa autorregulação emocional. Sim. E por isso a importância da psicoterapia, né? Principalmente nos quadros de TDAH, do transtorno do espectro autista, onde essas pessoas, elas não sabem regular as emoções naturalmente. Nós já nascemos sem saber e vamos adquirindo ao longo da vida, né? Mas pessoas que estão dentro desse quadro têm uma dificuldade maior. Eu digo isso até com um pouco de experiência por causa da minha filha, né? Que está dentro do espectro autista. Então, muitas vezes eu percebo que Beatriz, ela não consegue regular a emoção
dela, porque ela não consegue identificar. Então, quem está fora do espectro já tem dificuldade, às vezes, de identificar, que é justamente a pergunta que você fez. É emoção? É sentimento? O que eu estou sentindo? Eu não consigo nomear, porque eu não conheço. Porque falta autoconhecimento mesmo. Mas, para quem está dentro desses aspectos, né, do espectro e do TDAH, dentro de um diagnóstico, isso vem de forma muito mais acentuada. Exatamente. E aí, justamente a importância da psicoterapia, né, nesse sentido de ensinar, realizar psicoeducação. Aprenda a reconhecer as suas emoções, porque tem um aspecto biológico acontecendo ali? Tem. Mas ele, por si só, não é o que está fazendo o grande estrago. Eu acredito muito que nós somos frutos do nosso sistema de crença. Então, tudo que eu faço, ele vem através do meu sistema de crença, que me norteou para organizar a vida dessa forma. Mas se está disfuncional e eu começo a ajustar a dinâmica da minha vida, então se eu tenho desatenção e eu acordo e a primeira coisa que eu faço é pegar uma mídia social que vai fazer uma estimulação exagerada de dopamina e ficar ali 20, 30 minutos, eu vou passar o restante do dia como? Ansioso. Sim. E precisando ser suprido daquela sensação de prazer que a tela me causou. Aquele ritmo Isso. exacerbado de passar o dedinho o tempo todo. Isso. E vindo ali uma resposta rápida. Sim. E o logaritmo do Instagram, geralmente, ou do TikTok, já capta essa informação. Aliás, capta o que a gente fala. Imagine como a gente se comporta ali nas redes. Sim. E ele já vai te trazendo informações, e você chega em um local calmo, você já fica ansioso porque o local tá calmo demais e você ainda tá ali acelerado. Acelerado, Tem um documentário, O Dilema das Redes, não sei se você chegou a assistir. Não. Ele está disponível na Netflix, não fazendo propaganda. Mas já fazendo propaganda. Mas já fazendo. Se vocês quiserem assistir, aí tá nos escutando. Qual o nome? O Dilema das Redes. Dilema das Redes. Ele é um documentário que ele foi feito com entrevistas aos criadores das redes sociais. E eles explicam como eles estudaram mesmo a questão do funcionamento, da recaptação de dopamina, para justamente gerar esse desejo de você ficar. E como, quando eles percebem que você não está voltando, as notificações começam a se intensificar. Por quê? Porque a notificação, por si só, ela já gera um gatilho. Sim, sim. E aí o desejo vem. Então, eu quero suprir esse desejo de satisfação. Todos nós queremos sentir satisfação. E aí, se eu não tenho uma vida feliz, a única coisa que me supre são as emoções que são geradas ali na rede social. Aí a gente pega uma pessoa que tem uma questão de desatenção e ela fez uma estimulação de manhã cedo, ela vai ter mais dificuldade de concentração ao longo de todo o dia. Então, objetividade. Eu digo sempre, a gente tem que ser intencional. Se eu identifiquei que eu tenho uma dificuldade relacionada à atenção e eu não posso fazer uma hiperestimulação de liberação exagerada de dopamina, serotonina, outros neurohormônios que estão envolvidos no processo, né, de prazer, eu não posso fazer de manhã cedo, porque eu vou passar o restante do dia tentando voltar a sentir aquilo. Eu não vou conseguir fazer uma leitura manual. Então, eu vou fazer isso todos os dias, eu vou acordar e dentro do meu fluxo matinal, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o celular, eu não estou sendo inteligente. Então, a minha rotina, ela está inadequada. Como é que eu vou desenvolver a atenção? Não vou. É óbvio que eu não vou. Porque eu não estou direcionando a minha vida de forma adequada para melhorar isso. Como é que eu aprendo a administrar isso dentro da psicoterapia? Você vai aprender, né? Seu psicólogo vai ali te orientar como reestruturar a rotina. Fazer um plano de ação ali, uma estruturação para que você consiga dar conta. E uma coisa que eu falo sempre, às vezes a gente faz um plano de ação, esse plano de ação não dá certo, não tem problema, a gente vai tentar outro. A gente vai ajustar até fazer dar certo. O que não pode é você aceitar que viver a vida nesse formato inadequado e que te gera sofrimento é o normal, é o natural, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Outro dia, agora a gente está em Setembro Amarelo, e aí me veio à memória, vou trazer uma reflexão que eu estava fazendo. A gente pega o Setembro Amarelo, a questão da depressão e do suicídio, e muitas vezes a gente não olha que isso é a ponta do iceberg. Por quê?
Porque o suicídio é a consequência máxima. Mas o que está lá embaixo, submerso, que ninguém olhou? A primeira crise ansiosa que veio e eu disse, mas essa ansiedade todo mundo sente. Aí essa ansiedade, ela se repetiu no outro dia e eu, tá tudo bem, é só ansiedade. É uma coisa normal. A minha ansiedade, as pessoas já falam assim, né? Se apropria. Isso, como se fosse algo ali que faz parte de quem eu sou, assim, a ansiedade patológica se tornou natural. E aí essa ansiedade, ela evolui para uma angústia, que depois se torna um estado de apatia, e aí eu já percebo que eu começo a fazer um isolamento social, então vira uma cadeia de consequências, aí a gente chega no suicídio. Por quê? Minha vida está tão sem sentido, eu não me conheço tanto, que o único resultado final para mim é parar essa dor tirando a vida, porque a gente sabe que a pessoa que faz esse movimento não quer tirar a própria vida. Quer arrancar aquela dor. É a dor. Então, muitas vezes a gente tem esse olhar superficial do que acontece no dia a dia. Então, o suicídio é o problema? Não. O problema é a autonegligência. É não entender que psicologia e psicoterapia é para promover saúde mental. As pessoas culturalmente fazem o quê? Só procura quando eu já estou no limite do adoecimento. Mas se eu entendo que é para promover saúde mental, eu vou antes de adoecer. Sim. Eu não tenho que ir quando eu já estou adoecida, né? Eu vou me priorizar, ajustar minha vida, ajustar as minhas demandas que me empurraram, de repente, para uma sensação de ansiedade patológica, assim que aparece. Mas é o que as pessoas fazem de modo geral? Não. E hoje até a medicina já está propagando isso, né? Com a medicina regenerativa, esse é o nome, preventiva, porque tem-se a ideia, né, da medicina curativa. Eu vou para o médico porque eu estou doente, eu quero me tratar, eu quero um remédio para a minha dor, para curar. Mas e a prevenção? Como prevenir? E hoje nós temos especialidades que trabalham com a prevenção. Prevenção e promoção de saúde. E a saúde não é só ausência de doença, né? Pela OMS, não é ausência de doença, mas é o bem-estar. Né? A saúde enquanto bem-estar, a saúde enquanto categoria de... eu não vou dizer de felicidade, porque a felicidade também é uma emoção, é uma condição. Nós não estamos felizes a todo momento. Mas a saúde, ela consegue promover esse bem-estar para o sujeito. Eu acredito que isso seja essencial para que a gente possa trabalhar, e a psicologia também, nessa bandeira levantada aí de promover a saúde mental de muitos. E é tão importante que as pessoas entendam, né, a importância de promover saúde mental e não de esperar o adoecimento, porque isso é um processo de consciência que tem que ser propagado, né, por nós mesmos, né, realizando psicoeducação e nos meios sociais e trazendo também essa informação de forma aberta, para que as pessoas saibam que, eu não preciso procurar um psicólogo. Antigamente a gente ouvia muito assim, não, quem procura psicólogo é doido, né? Tem alguma coisa. Hoje já não está mais assim, hoje as pessoas têm mais consciência de que de fato é necessário você se conhecer, você conhecer as suas emoções, você saber dar nome ao que você está sentindo. Os paradigmas têm sido quebrados, tanto com a psicologia como também com a psiquiatria. Antigamente você ir a um consultório psiquiátrico era querer se esconder ali dentro. Então, ninguém podia saber. Ninguém poderia saber. Hoje não. Qual é a tua psiquiatra? Poderia me indicar, por favor? A troca de indicação. Qual é o remédio que você toma? Eu também tomo esse remédio. Eu também tenho esse transtorno. Então, criou-se hoje, talvez, uma comunidade de reconhecimento que, por um lado, tem um viés positivo, no sentido de você se identificar enquanto sujeito a partir daquela tua patologia, porque ansiedade generalizada é um transtorno, né, que é a TAG, uma depressão, um transtorno bipolar, um TDAH, são transtornos, mas outra coisa é você querer ter esse transtorno e os sintomas terem uma raiz comportamental, cultural, não neurobiológica, né, que o transtorno já nasce com. E ali você querer tanto identificar
identificar-se com aquele transtorno que acabar criando esses sintomas dentro de si. Sim. E acabar potencializando isso. E é o que nós estamos vendo nas redes sociais, inclusive, não sei se você acompanhou recentemente, teve um episódio de... Como é o nome daquilo que a gente faz quando... chá revelação de transtorno. Qual o transtorno que a pessoa tem? O negócio tá puxado aí nas redes, viu, gente? Tá bem puxado. Então, assim, qual é o transtorno que fulaninho tem? Bora fazer um chá revelação do transtorno. Sim. Então, as pessoas estão trazendo a patologia de um modo tão escancarado, no sentido ridicularizando. Sim. E autismo é algo sério, TDAH é muito sério, Sim. Um transtorno bipolar também, e nós não podemos banalizar de forma alguma os transtornos, porque Sim. quem tem sabe a dor que leva. Você, como você mesma disse, a minha filha, ela está dentro do espectro autista, você enquanto mãe, você sabe como é o autismo, Sim. Quais são os prejuízos que o autismo traz. Então, trazer essa ideia de vou fazer um chá revelação acerca do meu transtorno, né, e traz como meu, como posse, e talvez não, muitas das vezes, não é nem um transtorno Sim. ali instalado. E tá tendo aí um grande número de psicodiagnósticos que não são reais. Sim. E talvez... Ainda tem isso, esses diagnósticos que são dados por amigos. E é muito comum, né? Eu acho que tu tem TDAH. Outro dia eu fiz uma publicação sobre isso, um vídeo reflexivo, que a gente precisa aprender a diferenciar, mas isso a gente faz dentro do consultório, né? Não vai ser o que é síndrome do pensamento acelerado e o que é TDAH. Sim. Porque eu me confundo. Muitas vezes, o que é desatenção gerada por excesso de rede social e o que é uma desatenção patológica? Você não vai conseguir identificar isso sozinho. Isso aí, você vai precisar de um profissional. Só que o que acontece, como muito se vê, todo mundo hoje, não, mas a minha memória tá péssima, eu não consigo me concentrar em nada, meu pensamento tá sempre acelerado. Eu tenho TDAH. Eu dei um Google e vi que eu tenho TDAH. E às vezes não. Às vezes o que essa pessoa tem é uma síndrome do pensamento acelerado que foi desenvolvida por maus hábitos. Exatamente. Não tem uma rotina estabelecida, não tem uma dinâmica ali de vida, no sentido de trazer alimentação saudável, atividade física, trazer um momento de leitura, Sim. de prazer, né, de aumento dessa serotonina, Sim. de aumento desses neurotransmissores de modo muito mais saudável, Sim. mas não, se entope de alimentos super industrializados, se enche ali de telas com assuntos que não te traz, digamos, um esvaziar-se daquela ansiedade, mas muito pelo contrário, acaba exacerbando aquela ansiedade dentro de si. Sim. Então são várias questões ali a serem trabalhadas e a serem repensadas acerca desses diagnósticos que estão vindo em massa aí. Sim. E eu não acredito muito que seja, de fato, real. Sim. Esse número. Eu gosto de pensar sempre que nós somos, de fato, um todo. E não tem como eu pegar as minhas emoções e isolar do restante. Você pontuou muito bem a questão da alimentação. Eu tenho estudado um pouquinho a respeito disso, até porque a gente sabe que hoje se considera o segundo cérebro, o estômago. Sim. Né? Então, toda a nossa microbiota ali, ela vai impactar em como nós nos sentimos. Recentemente eu estava lendo sobre a questão dos alimentos realmente assim, relacionados ao glúten, por exemplo, né? Que se você come muito à noite, o que eu estava lendo foi isso, se você faz uma dieta excessiva disso à noite, existe uma tendência maior a pela manhã você acordar desanimado e angustiado. Por quê? Porque você deu um pico de dopamina e serotonina com aquela estimulação do alimento. Porque a gente sabe que a sensação de prazer vem quando a gente come açúcar. E é o que o carboidrato né? Então, se transforma em açúcar. Aí eu dei um pico à noite disso, na minha última refeição, e fui dormir. Quando eu acordo, os meus neurohormônios estão onde? Lá embaixo. Sim. Então, é um desequilíbrio. Aí o desequilíbrio ele é causado pela alimentação. Não é só a questão das telas, por exemplo, que às vezes fica também na tela até a hora de pegar no sono. Tem gente que dorme com a televisão ligada.
estimulando ali, hiperestimulando o tempo todo, como é que eu vou ter um sono adequado e vou acordar animada no outro dia? Acorda cansado, parece que correu uma maratona a noite toda, não sabe o porquê disto. Sim. E não só a questão da hiperestimulação visual e auditiva, mas também dormir com o celular ao lado. Sim. Já tem pesquisas que falam sobre isso. Uhum. Vou dormir com o celular ao lado, ali são liberadas algumas toxinas mesmo, neuroestimulantes, e causa esse cansaço também de forma exacerbada. Sim. E corrobora até para danos maiores, tanto psicológicos como na parte biológica mesmo. Então, dormir com o celular ao lado também traz muitos danos, e é tanto que em uma dessas pesquisas fala um pouco sobre a questão de usar o velho e antigo relógio despertador. Sim. Que ninguém usa mais. Hoje em dia todo mundo usa só com o celular. É que o celular, ele concentrou a nossa vida. Exatamente. Ali, né? Porque se eu vou pagar uma conta, eu pago com o celular. Se eu preciso do cartão, o cartão já tá ali no celular para passar no crédito, né? Se eu quero conversar com alguém, eu vou mandar uma mensagem usando o celular. Se eu preciso do alarme, o alarme tá ali. Se eu quero uma agenda, a agenda digital tá ali. E aí a gente vai ficando refém. Sim. E ninguém anda mais para ir até a lotérica para fazer um pagamento. Sim. Ninguém vai mais ao banco para abrir uma conta. Até para comprar um carro, você compra pelo celular, né? Sim. A assinatura é pelo celular, você não precisa nem caminhar, nem se exercitar nas pequenas coisas que se fazia. Sim. Você quer fazer feira? Ah, peraí, deixa eu pedir aqui no iFood, fazer a feira no mercado, ou então mandar a lista para o mercado traz na tua casa. Tudo de maneira digital. Digital, aí você anda menos, você pensa menos. E o que eu tô vendo também aí hoje nas redes sociais é que muitos não tendo nem a preocupação de pensar. Sim. Profissionais não estão criando mais conteúdo, não estão parando para ler os livros, porque vai em algum aplicativo, vai lá no chat e coloca lá, eu quero uma estrutura de carrossel no meu Instagram que fale sobre isso, isso e isso. E a tua identidade? Sim. Viraremos robôs? Será? Aí vem esse questionamento, nós seremos robôs? Sim. A gente não vai ter mais o pensamento crítico, sim. Filosófico, e até mesmo quando a psicologia traz isso, né, o questionamento socrático, sim. Né, que a TCC traz, a gente não vai questionar mais os nossos próprios pensamentos? Que é a base para a gente se conhecer, né? Exatamente. É o questionamento socrático, eu sou apaixonada. Para mim é a técnica... Sim, também gosto muito. É a técnica, assim, o carro-chefe é questionamento socrático. Até na época que eu supervisionava algumas psicólogas recém-formadas, eu falava, gente, não precisa preocupar com as outras técnicas agora. Aprende primeiro o questionamento socrático, porque é a base. Se você faz as perguntas certas, você caminha. Que você vai ter as respostas certas. Sim, sim. Se você... Ou mais assertivas, né? Digamos assim. Só em mudar aquele teu pensamento, sim. Né? Tem uma situação, muda o pensamento, pegar aquela definição básica da TCC. E ali eu mudo as minhas emoções, eu consigo diferenciar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, eu vou mudar minhas emoções e, consequentemente, meus comportamentos. Sim. Vai ter aquela alteração automática. Sim. Eu não vou me comportar daquele mesmo jeito. Eu vou pensar, será que eu estou sentindo fome ou vontade de comer? Né? Dando um exemplo. Sim. Será que eu estou sentindo medo ou ansiedade? Sim. Né? Tentar colocar cada emoção no seu lugar correto. Né? Saber identificar a emoção de acordo com a situação. Então, isso é essencial, e o questionamento socrático traz essa ideia, né? Sim. Favorece. E é fundamental, e é justamente o que você falou lá no início, né? Muitas vezes a gente pergunta à pessoa, tá, quem é Olivia? E aí a Olivia não sabe responder, porque ela não gastou tempo pensando a respeito disso. Quando a gente chega na psicoterapia, né, que o psicólogo te pergunta, aí, quem é você? Entra em crise. E o que você gosta de fazer? Às vezes as pessoas não sabem responder. Esses dias em clínica eu fiz 5 perguntas diferentes e o meu paciente, ele respondeu apontando pessoas diferentes do meio social dele. Tá, e o que é que você gosta de fazer? Ele, quando eu tô com não sei quem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim, mas e você? Mas se eu ver que esse familiar tá feliz, eu já fico feliz. Se eu ver que isso aqui está acontecendo, já fico feliz. E aí, é sempre direcionando para o externo. Para o outro. E para si, nunca. E esse é um problema também, por quê?
Porque se esse outro sai da minha vida, onde é que eu estou? Nós não temos controle de nada. Se esse outro desaparece, quem sou eu? A pessoa de Jemima. Do que é que eu gosto? Eu gosto do que não sei quem gostou. E é aí que muitas vezes as pessoas se perdem quando acontece um rompimento, às vezes de um relacionamento ou de uma amizade, né? Ou a pessoa mesmo vem a falecer e aí você se sente completamente perdido. Por quê? Porque você nunca gastou energia com você. Ou uma mãe que o filho casa e ela passou os anos todos da vida ali direcionada para aquele filho. Aí você vê com a síndrome ali do ninho vazio, e agora? Cumprir demandas de casa, né? E aí os pais se tornaram pais e esqueceram de ser marido e mulher, e aí esses filhos saem, e aí eles não têm amizade, e eles não têm mais relacionamento de casal, só são duas pessoas que pagam as contas e cumprem a demanda das crianças. As crianças saíram, a gente é o quê aqui? 2 amigos? O que sobrou? 2 colegas de quarto? Sim. E isso é uma consequência de uma soma de uma vida. De uma vida onde eu não olhei para mim, onde eu não olhei para as minhas questões emocionais, onde eu negligenciei a ansiedade quando apareceu, a angústia quando apareceu, eu só coloquei debaixo do tapete e fui cuidar das demandas. Então, o adoecimento, quando ele chega, a conta, quando ela chega como consequência de todas as nossas ações, de toda a estruturação da dinâmica familiar também, né, de quem nós somos, e às vezes eu não sei quem eu sou. E não é do dia para a noite. Sim. É um acúmulo de dias, meses e de anos. Sim. E às vezes você acaba se constituindo enquanto sujeito a partir da identidade e do olhar do outro. Sim. Aí esse outro vai embora, e se esse outro vier a morrer? E se esse outro vier a separar de ti? Né? O que é que acontece? O que é que vai sobrar? De Joãozinho, de Mariazinha? Vai sobrar quem? O resquício ali da identidade do outro, e ali vai se constituir-se enquanto sujeito, enquanto identidade, em quê? Aí vai desmoronar. E às vezes não está preparado, aí entra as crises. Porque a ansiedade, ela puxa também, como consequência, a depressão. Sim. Né? Existem quadros depressivos que são causados pelo excesso de ansiedade. E muitos pensam, ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, vamos viver o aqui e agora, sem saber que a depressão e a ansiedade também andam lado a lado e juntas. E esse andar juntos aí traz prejuízos significativos para o emocional, para o psicológico, no seu modo geral. E que uma ansiedade que não é cuidada, né, vai caminhar para um processo depressivo. Exatamente. A gente sabe que a evolução dela vai te levar para lá. Não tem como dizer, não, vou ficar aqui só com ansiedade de estimação. Né? Para o resto da vida, o que eu vou ter aqui de descontrole emocional é só a pauta da ansiedade. Não é assim que funciona, porque nós não temos como controlar a emoção. Aí a gente entra na parte de TCC, que eu controlo o pensamento, que vai gerar a minha emoção, que vai gerar o comportamento. Mas é sempre que eu consigo? Não. Se eu nem identifico, às vezes, o meu pensamento? Às vezes a pessoa não identifica nem o que está sentindo. Eu tenho um caso que eu sempre trago enquanto exemplo. Falei até essa semana no grupo de estudos. E eu trouxe o seguinte, que eu estou assistindo um psiquiatra, o nome dele é Ítalo Marcilli, não sei se você conhece. Ítalo, ele estava fazendo terapia, né, com um rapaz, acho que era do Rio, era São Paulo, não me recordo agora. Eu sei que ele, para sair de casa, ele saía muito cedo, tipo 5, 6 da manhã, para pegar o metrô, e ali tomava café antes de sair, e ali ele foi contando a rotina. Eu almoço 11 horas, vou para casa, chego lá de noite, só que eu vim aqui porque eu não tô aguentando mais minha esposa, eu quero me separar dela. Esse foi o questionamento que ele trouxe para Ítalo. Ítalo foi perguntando, né, muito mais ainda acerca daquela rotina. E aí, ele se atentou ao seguinte, que ele almoçava às 11 e só ia comer 7 da noite quando chegava em casa. Sim. Aí, Ítalo perguntou assim, você come que horas? Você come, tem um intervalo aí de lanche? Não, eu não como, só como quando chega em casa. Então, ele almoçou 11, passou não sei quantas horas ali sem comer. Então, o que ele está sentindo talvez não seja a vontade de se separar dessa mulher. Seja fome.
Sim. Né? Você já tá de comer, Sim, e ele tá ali sem a proteína, sem o carboidrato, sem energia. Baixou todas as... Baixou. Aí fez um acordo com esse cara. Falou assim, olha, você vai levar um lanche, você vai parar em qualquer lugar, qualquer barraca, você vai comer um lanche, né, e colocar um carboidrato pra dentro antes de você chegar em casa. Sim. E você vai me contar, depois de uma semana, 15 dias, o que é que você sentiu desse tempo, depois que você passou a se alimentar antes de ir pra casa. Sim. A vontade de separar foi embora. Não era real. Era a falta da alimentação. Da alimentação. Então, Sim. o ser humano, isso é a prova de que muitos, Sim. eles têm dificuldade em reconhecer até o que sente Sim. em termos de necessidade. Se te for olhar lá aquela pirâmide, né, de Maslow, né, das necessidades básicas, Sim. a gente vai ver ali que a alimentação, o sono, está enquanto pirâmide, enquanto macro. Né? Então, e o ser humano, será que consegue perceber, identificar a diferença entre fome e raiva? Sim. Porque uma pessoa com fome, ela fica bem irritada. A pessoa com sono, Sim. ela passa a sentir uma irritabilidade muito grande. Isso a criança consegue sentir isso, Sim. e nós adultos também. Sim. Então, ensinar isso para a pessoa é de forma essencial, e às vezes ela não aprendeu a identificar o que sente, as suas próprias necessidades, e o fato de passar a reconhecer-se dentro dessa ideia é essencial para que se construa uma vida mais saudável, né? Mentalmente mais saudável, a saúde mental muito bem estabelecida. Sim. E aí é justamente entender, né? Que eu sou a consequência dos meus atos. Então, eu não estou me alimentando, influenciou aqui em como eu me sinto. Eu chego em casa irritado. Sim. Aí a conta vou separar da minha mulher. Na verdade, o problema não era a mulher, era a falta de alimentação. Assim como hoje em dia a gente sabe que a atividade física ela é fundamental. As pessoas escolhem não fazer, mas ela ajuda na regulação das emoções, ela te dá mais disposição. A adrenalina ali que é liberada, né, vai te dar mais energia para fazer as suas coisas do dia a dia, vai ajudar na qualidade do sono. Só que, mas ter que ir na academia eu não gosto. E aí a gente nem tá falando de academia, às vezes é uma caminhada de 30 minutos, 40 minutos. Uma dança, como você mesma disse que gosta, é o seu hobby. Sim. Uma dança, uma arte marcial ali que você faça, um jiu-jitsu, um muay thai. Sim. E que vai trazer essa estimulação natural, né? Recentemente eu estava lendo uma pesquisa sobre isso. A atividade física, ela já funciona como um antidepressivo natural, ou seja, a estimulação que é gerada ali através do cardio de 30 a 40 minutos já é o suficiente, né? Como se fosse um remédio que você tomou ali e vai te ajudar a regular as suas emoções e a se sentir melhor, mais disposto, sair desse quadro de apatia. Claro que a gente não vai negar que quando uma pessoa está dentro de um transtorno depressivo, ela precisa do auxílio. Medicamentoso é essencial ali no processo. Isso. A gente tem que ter essa ciência de onde é que a atividade física vai ser suficiente e onde eu preciso realmente da intervenção medicamentosa, até dentro do processo psicoterapêutico, né? Sou muito a favor de olhar todas as áreas da vida. Então, quando o paciente chega para mim com sintomas de depressão ou de ansiedade muito grave, a primeira coisa que eu peço é vá no endocrinologista. Vamos olhar todas as questões hormonais, vamos olhar suas vitaminas, vamos ver como é que tá toda essa parte biológica. Às vezes é uma B12 que tá baixa. Exatamente. E acontece, sim, né? Sim. Hoje a gente já sabe que se tiver desregulado o hormônio da tireoide, T4, TSH, você tem até ideação suicida. O quadro depressivo, ele vai numa profundidade, numa intensidade, por causa da desregulação do seu hormônio, que você chega no pico máximo do problema da depressão, que é a ideação suicida, e você não tem depressão, você tem uma falta hormonal, que quando você começa a trabalhar, a equilibrar o hormonal, e a equilibrar, por que você se negligenciou e nunca percebeu? Porque, né, quando você chega com um problema assim, é porque você se negligenciou. Então, a gente também tem que trabalhar a pauta do amor próprio, que é dentro da psicoterapia que a gente vai resolver essas questões aí, de autoabandono, de autonegligência, né, sim. Onde eu me deixo para depois. Mas aí tinha também uma questão biológica, e ela foi negada até então. É uma questão sistêmica, né? Nós, enquanto sujeitos, precisamos ter esse olhar no todo, não apenas em uma parte, não só o emocional, sim. Não só
o psicológico, mas em todo o nosso sistema, para que seja compreendido e venha anulando, né? Venha retirando, colocando ali o checklist daqueles sintomas para identificar o que de fato qual é a raiz. Sim. E eu acho que é importante até a gente enfatizar aqui para o público a seguinte questão: quando falamos de educação física, de ser essencial para o processo preventivo, né, curativo, curativo não, mas medicamentoso de modo, né, entre aspas, falando, com relação à educação física, mas a gente não está anulando o uso medicamentoso. Né? A intenção aqui não é trazer para vocês, olha, gente, parem de usar medicação em casa porque fazer só educação física funciona, né? Para não ficar, depois ter essa informação aí, vocês entenderem de modo errado, tá? Muito pelo contrário. A medicação é uma soma. A medicação é necessária nesse processo. Sim. Eu sempre tenho esse cuidado, Mima, de enfatizar o dito aqui, porque às vezes pega um recorte de algo que a gente falou aqui e depois propaga de um modo errôneo. Até porque quando a gente está falando de depressão, eu particularmente vejo como uma das doenças mais incapacitantes, né, que nós temos, assim, diferente, por exemplo, do câncer, que é uma doença muito grave, mas que se uma pessoa descobre que tem câncer, o que essa pessoa faz? Ela vai procurar um tratamento, vai fazer o tratamento, vai fazer a cirurgia, e aí vai ter a cura ou não. A depressão, ela não funciona assim. Uma pessoa que está em depressão, ela procura o tratamento, mas ela enfrenta diversos desafios, como continuar tomando a medicação, conseguir se engajar no processo da psicoterapia, todas as oscilações de humor e o estado de apatia que faz ter vontade de não dar continuidade, ou quando ela começa a melhorar, a gente está ali, né, nos meses iniciais, começou a haver uma evolução, a medicação ajustou, tá dando certo, a psicoterapia tá dando certo, a pessoa diz, eu tô curada. Aí ela faz o quê? Para a medicação. Aí o que a gente tem 2 semanas depois? Uma crise terrível. Então, é uma luta constante, né? Então, é uma doença que incapacita porque ela também te engana. Por isso que o processo de psicoeducação, ele é fundamental. Não adianta uma pessoa que está em depressão, ela só tomar medicação. Por quê? Primeiro porque ela tem que tratar também as questões sociais que empurraram ela para esse adoecimento, né? Pessoais, de dores e traumas que ela vem carregando ao longo da vida, mas também porque ela precisa dessa psicoeducação, do psicólogo chegar para ela e dizer assim, ó, se você parar a medicação, os sintomas provavelmente voltam, porque a gente ainda tem muita coisa para trabalhar aqui de cunho emocional. E para as que têm o fator biológico, né, que é uma depressão já relacionada a questões mesmo genéticas, muitas vezes, né? Tem uma colega psicóloga que ela fez um trabalho científico sobre isso, sobre uma família em que todos tinham um processo de adoecimento depressivo. Todos os irmãos. Não teve nenhum que não tinha. E antes deles, a mãe. E aí, quando foi puxar a origem, né, essa família da mãe, outras pessoas também. Então, ali era o quê? Uma questão neuroquímica. Uma raiz genética. Genética. Que foi passada, né? De um para o outro. Mas a gente também não pode negar que se eu já nasci em um ambiente adoecido, a chance de adoecer, ela é alta. Porque aí vem o comportamento aprendido. Sim, o ambiente influencia. Influencia. Então, eu não posso negar que tem um fator genético, tá nítido, mas também tem o quê? Como eu aprendi a viver. Como é o meu olhar para a vida. As pessoas que estavam ali próximas de mim olhavam como para a vida, se o meu sistema de crença se forma na infância. E falando disso, me lembrei de uma experiência clínica agora, uma paciente minha com 18 anos, e ela pontuou para mim aqui que ela tem dificuldades em cuidar do cabelo. Sim. E eu perguntei o porquê da dificuldade. Ela, porque eu não aprendi a lavar o meu cabelo ainda. Eu não aprendi a cuidar desse meu cabelo. E eu questionando ali se ela nunca viu ninguém lavando, às vezes até mesmo em algum programa de televisão, na novela, no filme, se nunca viu ninguém lavando em casa, a mãe, como era criança, né? Trazendo todo esse repertório, até porque é uma pessoa que eu estou investigando acerca de um transtorno. Sim. E ela não, porque não me foi ensinado acerca de lavar o meu cabelo. Sim. Então, isso é muito importante a gente entender que
O ambiente, ele traz a influência. Sim. E o olhar dessa pessoa para o aprendizado, para aquilo que ela se aprende, também traz essa influência. Sim. E chegar nessa idade, né, trazendo esses questionamentos, obviamente que estou falando de uma pessoa que tem uma patologia, Sim. né, que tem um transtorno ali instalado. Mas olha a importância do ambiente, do meio, que influencia diante dessa cultura, dessa parte sintomática mesmo. Sim. Isso é a questão de um cabelo, de lavar um cabelo. Sim. Né? Usar um shampoo, usar um condicionador, um creme, Sim. aquilo que se necessita para Sim. parte da higienização. Sim. E aí a importância também de um diagnóstico, né? Enquanto você falava, eu me lembrei do diagnóstico de minha filha, que foi com 2 anos de idade, né? Ela teve regressivo, então ela desenvolveu ali até 1 ano e 7 meses normal, vamos dizer assim. Dentro dos marcos. Estava dentro dos marcos, verbalizava, apontava, dava tchau, tinha uma interação e de repente regrediu. E aí nessa fase que ela regrediu e perdeu o comportamento, que foi quando o meu sinal de alerta acendeu e eu fui procurar ajuda, e a gente, graças a Deus, teve um diagnóstico cedo, né, que foi fundamental. Sim. Então, Beatriz, ela iniciou a fazer a estimulação precoce. E lá na estimulação precoce do método Denver, né, ela aprendeu essas habilidades sociais que você está falando. Então, ela aprendeu sobre as emoções, porque ela não sabia identificar, né? Então, lá com 2, 3 aninhos, que ela não sabia o que era sorrindo e o que era triste, ela foi aprendendo ali, ela foi sendo estimulada nesse sentido, que é a sua parcela, né? Estou falando um pouquinho da sua parcela, sim, mas eu estou falando do outro lado, como mãe, né? Sim. Que vi acontecer e vi que, de fato, essa estimulação funciona, dá certo, e faz a criança realmente aprender a lavar o cabelo, a pegar um garfo. Esses treinos de habilidades sociais básicos que a gente pensa assim, mas todo mundo vai aprender em casa. Ela era estimulada em casa, mas não estava sendo suficiente. As atividades da vida diária. Sim. Atividades corriqueiras e também as suas emoções. E interpretar como o outro está se sentindo. A partir das situações vivenciadas. E aprender a identificar as suas próprias emoções, que ela também não sabia identificar. Eu lembro que quando eu era muito pequenininha, a Bia não chorava. Era muito difícil ela chorar, mesmo se ela sentisse dor. Porque ela não identificava. Aí chegou um momento na terapia em que ela aprendeu o choro, que aí tudo ela queria expressar que incomodava ela com o choro. E aí era muito curioso, né, de ver como quando a estimulação acontece de forma assertiva, você vê a evolução. Então, essa sua paciente de 18 anos, né, ela está vivendo isso agora, mas ela podia ter sido trabalhada nesse sentido muito antes. Que bom que ela chegou com 18, que ainda tem toda a vida. Sim. Para daqui para frente, porque tem pessoas que não chegam nunca. Por isso a importância do diagnóstico. E ficar sem resposta a vida toda, se questionando. Sim. Por isso que é libertador. Se sentindo inadequado. Exatamente. Principalmente quando se chega aos 50, 60 anos de idade, como já ocorreu aqui. Pessoas com 58 anos, 60 e poucos anos, descobriram que eram autistas. Sim. E saiu daqui, agora eu entendo o que eu vivi, o porquê que eu sentia tudo aquilo. Porque tem uma resposta. Sim. Poxa, eu tenho agora uma explicação para tudo aquilo que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, o quanto que eu fui mal interpretado, mal compreendido. Sim. E hoje se tem uma resposta. Então, torna-se libertador esse processo diagnóstico também. E quando se tem, né? Como a gente está falando na estande, mas quando você cria-se aqueles sintomas a partir de um estilo de vida Sim. não tão favorável, e aí você passa a criar ali um diagnóstico, né, um pseudodiagnóstico. Sim. Aí não é libertador, não. Aí vai te aprisionar a importância. Mas de forma assertiva, né? É libertador, sim. É libertador. Os casos que eu já atendi que tiveram diagnóstico na fase adulta, o relato que eu me recordo de ouvir me deu um alívio. Saber que, nossa, então eu me sinto e vejo a vida assim, porque eu tô dentro de um espectro que funciona desse jeito, então não tem nada de anormal comigo. Eu não tenho nenhum problema, porque as pessoas se sentem inadequadas. Sim. E aí o diagnóstico ele vem para mostrar assim, ó, tá tudo certo. Você funciona dessa forma. E tudo bem por isso. E tudo bem. Agora vamos trabalhar aqui o que tá te atrapalhando.
Vamos ajustar, fazer uns pequenos ajustes. Entrar em manutenção aqui rapidinho, né? Que são ajustes que quem também não está dentro de um transtorno precisa fazer também. Sim. Né? Todos nós precisamos fazer pequenos ajustes. É por isso que o processo de adoecimento às vezes vem porque nós não fazemos. Acumula vários ajustes. É como uma casa cheia de manutenção para fazer. A parte elétrica, a parte hidráulica. Sim. Às vezes um telhado que está ali aberto, quebrado, vai pingando ali toda vez que chove. Aí o gesso, né, vai acabando mofando, aí cai, desaba, cai na cabeça de alguém. Olha, que cadeia catastrófica essa minha que eu trouxe agora. Mas assim somos nós, às vezes entrou um pedacinho, às vezes esse pedacinho que eu falo de entrar, às vezes é uma palavra que fez morada ali, que pegou a tua raiz e fez um estrago tão grande, trouxe uma praga ali para você, e a sua árvore, né, enquanto você mesma não consegue mais frutificar, não consegue trazer uma folhagem mais renovada, mesmo que entre a primavera, porque está adoecida. Ou a gente muda essa forma, né, de como nós sentimos, regamos e acolhemos esse ambiente, aquilo que é dito, aquilo que é fomentado lá fora, ou a gente vai adoecer e não vai mais dar frutos, não vai produzir. Sim. Então a gente precisa ter essa noção, né? De quando a gente parar para poder fazer essas pequenas manutenções em nossas vidas, nossos pensamentos, as nossas emoções, como é que eu estou sentindo, o que é que eu estou sentindo, quem sou eu, para onde eu vou, né? Aqueles questionamentos bem filosóficos, bem socratiano. Acho que essa palavra existe, socratiano. Se não existe, estou criando agora, né? Não sou a Aurélia, mas sou a Olivia. Estou criando aqui uma nova palavra. Mas para que a gente tenha esse pensamento, né? Filosófico mesmo, para a gente construir essa ideia do quanto a gente precisa mudar enquanto sujeito para reduzir essa ansiedade e essas raízes, né, ansiosas, para que a gente possa ter essa cura aí muito bem estabelecida. E com relação a essas raízes sociais que a gente já falou, biológicas, culturais, eu tô aqui pegando o meu roteiro, gente, eu tô olhando para cá, porque tem um roteirozinho aqui que é necessário se ter, né? Tudo é a base do planejamento. Quando eu estiver olhando para cá é porque eu tô pegando o roteiro, tá? Não vou me julgar aí, não. Então, reconhecer e acolher essa ansiedade, né? Pra gente poder até finalizar esse momento, levantando essas estratégias de autocuidado, né? Você, enquanto psicóloga do bem-estar, né? Que trabalha com pessoas que apresentam esse quadro de ansiedade, quais são esses autocuidados? Enfatizar mais esses pontos para a gente poder trazer para quem nos escuta o que é que eles podem fazer em casa, o que é que eles podem fazer no ambiente que eles vivem, mesmo que seja um ambiente patológico, adoecedor. Sim. Aí é um ajuste de rotina, né? Primeiro a gente tem que pensar em uma coisa: você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, se você não se trata como prioridade, não espere que vai vir outra pessoa e lhe colocar como prioridade. As pessoas não estão se colocando como prioridade. Então, se eu entendo que eu sou prioridade, o meu autocuidado é prioridade. E o meu autocuidado começa como? Às vezes é penteando o cabelo. Né? Às vezes é lavando o rosto de manhã quando eu acordo e me olhando no espelho e olhando e me elogiando. Nossa, tô bonita hoje. Eu já atendi casos de paciente que tinha tantos anos que não se olhava no espelho que não se lembrava como era. E aí eu lembro que eu me perguntei assim, eu falei, e você faz como para sair de casa? Eu visto a roupa, olho assim, tá bom, eu vou. E por que não olho no espelho? Porque eu não gosto da imagem. Então eu parei de ver há muitos anos. Olha só, que processo de adoecimento e de não aceitação de quem se é. Né? E a falta de consciência de que se eu não gosto de como está, eu também posso mudar. Não sou uma árvore que tem uma raiz que me fixa ali e que eu não posso mudar. Posso mudar, posso ajustar, posso melhorar, posso ajustar a minha dinâmica de vida. Como? Faz uma atividade física. Vai ajudar a diminuir a ansiedade. Organiza a rotina em relação às telas. Não faz uso excessivo de manhã cedo quando acordar, porque vai hiperestimular, você vai se sentir mais preguiçoso ao longo do dia, mais angustiado. Só uma pausa aqui rapidinho. Você que tá aí nos escutando, pega um caderninho, faz um checklist, anota aí quantos minutos tá ocorrendo aí pra você fazer essa checklist e depois aplicar, viu? É importante. São coisas tão simples do dia a dia, da gente aplicar para ter uma vida melhor e mais saudável.
Mas a maioria das pessoas não faz. E a gente vê isso até dentro do processo da psicoterapia. Você estabelece ali uma atividade para o paciente fazer. Ó, essa semana você vai fazer 30 minutos de caminhada. Chega na semana seguinte, eu fui um dia. No outro dia apareceu um imprevisto. No outro dia eu fiquei com preguiça. E aí tem motivos para justificar. E aí toda vez que a gente justifica, a gente diz para o nosso cérebro que tá tudo bem. E aí começa o erro. Porque se eu estou dizendo para ele, para o meu cérebro, que tá tudo bem eu ter me deixado para depois, eu estou ensinando ele que as justificativas estão ok, que eu não tenho parcela de responsabilidade no fato de eu não estar me cuidando, porque eu justifiquei. Então, se está justificado, perfeito, tá tudo certo. Aí, eu uso isso como, né, uma argumentação. Então, eu chego já na terapia, eu não fui porque eu tive que ir no médico, porque no outro dia eu não estava muito disposta. Só que o problema não é você justificar para o seu terapeuta, nem para as outras pessoas. Qual a consequência disso? Recentemente eu li o livro Hábitos Atômicos, não sei se... Muito bom, né? Estou lendo. Ai, meu Deus, vai contar os spoilers. Não vou contar spoiler, não. Logo no início, então se você tá vendo, você já viu. Logo no início... Ele já sofreu acidente? Calma. Logo no início, que ele fala da importância do 1%. Sim, sim. Né? É isso aí. O 1%, gente, às vezes não é eu virar uma maratonista. 1% é eu ter a constância. E aí, lá na frente, não sei se você chegou nessa parte, ele fala da habilidade dos 2 minutos. Né? Então, às vezes, você faz uma prática ali que não vai gastar nem 2 minutos. Hoje eu vou fazer uma caminhada de 2 minutos. Mas aí, quando você já tá lá e que a caminhada já começou e que era 2 minutos, você fala, então vou fazer 5, vou fazer 10. Você vai, né, esticando isso porque você já foi até a atividade física. E aí é justamente a consequência dos nossos hábitos. Então, como é que eu me sinto menos ansiosa? Cuidando de mim, me priorizando, fazendo atividade física, tendo uma alimentação adequada, não usando as telas excessivamente, não usa logo de manhã, porque você vai se sentir angustiado o restante do dia e vai sentir a necessidade. Às vezes o celular não tocou, mas você tem a necessidade de pegar e olhar se tem uma notificação. Não tem. Mas o seu cérebro, ele tá tão conectado com aquilo ali, porque você estimulou logo cedo, que você passa o dia todo procurando por aquilo. E vai gerando angústia, vai gerando a falta de concentração. Né? Ela vem como consequência disso. Por quê? Porque eu tô aqui lendo um livro, mas eu acho que o meu celular vai tocar, ou que tem uma notificação. Aí eu pego o celular, aí eu não concentro aqui na leitura. Quantas vezes já aconteceu comigo e com certeza com vocês deve ter acontecido. A gente lê uma página inteira e não sabe o que foi que leu. Já aconteceu. Não vou mentir. Às vezes, porque a própria rotina. Aí você para assim, não, tá errado. Se você tem o mínimo de consciência, fala, tá errado, eu tô fingindo que tô lendo. Aí eu recomeço, por isso que eu gosto sempre de ler com marca-texto do lado. Sim. Que aí o marca-texto me força. Quando eu vou marcar, eu já releio. Né? 2 vezes pelo menos ali, tá garantido. E aí é isso, é também esse momento de você se perceber. Perceber quando é que eu estou vivendo no automático. Que é o que a gente mais faz, né? Viver no automático. E além do automático, Mima, é importante a gente pensar sobre a questão do excesso de produtividade também. Sim. Que hoje nós estamos vivendo nesse modo operante aí. Sim. De produzir. E até gravei uns stories essa semana, que eu viajei final de semana. Fui para Minas, bem interior de Minas, Ouro Preto. Sim. Aquela pegada mais campo, mais histórica. E teve um momento que eu estava já em Belo Horizonte, que foi na segunda, na Pampulha ali, na Lagoa da Pampulha. E ali me deu uma sensação de improdutividade porque eu estava descansando, porque eu estava sentindo ali um pouco da natureza, sentindo aquele ar puro, aquela maravilha do ar livre. Como se não fosse permitido. Exatamente. Aí eu me questionei assim, não, eu preciso também ter o descanso, sim, eu preciso também ter o ócio, porque o ócio também é produtivo. Sim. Eu preciso produzir descanso ao meu cérebro, é importante para que eu possa me manter saudável. E ali eu me questionei por que essa necessidade, buscando o quê, para quem, para quê, qual a necessidade
dessa ansiedade totalmente imposta, né? Da produtividade que eu preciso produzir a todo momento. É uma sensação de urgência constante. Exatamente. Que empurra a gente o tempo todo. Parece que eu termino uma coisa, eu tenho que ter outra para fazer. Eu tenho que estar ali ocupado para poder eu sentir que tem um valor, né? Isso. E aí o nosso valor, ele acaba sendo atrelado às nossas funções e ao que fazemos e não a quem nós somos. Isso, exatamente. E isso é um ponto, assim, perigosíssimo, né? Porque se eu coloco o meu valor ao que eu faço ou ao que eu tenho, eu não estou colocando ele em quem eu sou em essência. E entra a comparação. Sim, a comparação sempre com o nunca outro. vai ser o suficiente. Você nunca vai ser o suficiente, porque você não tem noção de alto valor. Né? Aquela sensação de incompleto. Uhum. Nunca pleno, nunca estou satisfeito com o que eu tenho, sim, com o que eu posso produzir, porque o que eu sou está ali perdido, naquele monte de pressão, aquele monte de produtividade que às vezes é uma produtividade sem sentido. Sim. Precisamos parar para pensar sobre isso. O problema é para quem que eu estou direcionando isso. Né? Porque se é só para o externo, para o outro, aí eu me perdi. Então, a minha noção de alto valor está onde? No que eu faço, no que eu posso gerar para você. Eu gosto muito do exemplozinho da corrente de ouro. Que é, se você tem uma correntinha de ouro e ela quebra, você joga ela fora? Porque ela tem valor, né? Então, você guarda, você leva ela para consertar, mas jogar fora não vai. Não. Agora, se eu sou, né, essa corrente e o valor dessa corrente está atrelado à função dela, ela é uma corrente de bijuteria. A função dela era só embelezar o meu pescoço. E ela quebrou, eu faço o quê? Eu jogo ela fora. Eu não vou consertar uma corrente que não tem valor. E aí, se a gente olhar, nós somos a corrente de ouro. Mas quando a gente direciona a nossa vida para ser só funções, parece que a gente é de bijuteria. Porque a gente não entende o nosso valor. Verdade. O valor está em ser quem nós somos. É isso que dá sentido para a vida. Então, eu não posso me perder na caminhada, nos excessos. Até porque daqui a 100 anos ninguém vai estar aqui. Nenhum de nós. Aí essa correria toda fez sentido? De forma alguma. Só nos afundamos na ansiedade exacerbada. Sim. Que essa sociedade está cada dia mais nos impulsionando a. Uhum. Então, pensar sobre isso é de suma relevância para que a gente possa conseguir manter Sim. a nossa saúde mental em dias e favorável para um crescimento Sim. nosso, pessoal, Sim. enquanto identidade, enquanto crescimento de perspectivas de vida e não daquilo que nós temos. E essa reflexão, eu creio que finaliza e fecha esse nosso encontro de que nós precisamos nos olhar enquanto corrente de ouro mesmo. Uhum. Que tem valor. Que tem valor. E aí, para fechar, vou fechar com a minha frase. Ai, meu Deus, vai lá. Que a felicidade, ela tá no caminho. Então, o caminho é no que tem valor. Né? No aqui e agora. Eu tenho valor. Não o que eu posso produzir. O que eu posso produzir vai ser legal. É fruto, né? Sim. Eu vou me orgulhar disso. Pode impactar a vida de outras pessoas. Pode ser positiva. É por isso que a gente escolheu a nossa profissão. Que a gente Sim. tem senso de propósito, né? Para abençoar outras pessoas também. Mas, para além disso, né, de estou fazendo bem, estou alcançando e conquistando coisas, eu não posso me perder no caminho. Exatamente. Eu tenho que viver esse caminho aqui, que a felicidade está aqui. No caminho, não está lá na conquista. A conquista vai ser o bônus. Sim, sim. E se eu vivo no aqui, eu não preciso viver nessa ansiedade desenfreada. Porque eu estou desfrutando do aqui e agora. Perfeito. Bom te ver, bom te rever. Também amei. Depois de mais de 15 anos, gente. Coisa pouca. Sem ver. Mas nós somos jovens. Não, nós somos jovens. Mas nos reconectamos, né? Sim. Olha, o podcast entre emoções e descobertas proporcionou isso. Verdade. E é muito bom
tê-la aqui comigo. E nosso café vai sair, né? Vai sair. Vai sair. Um cappuccinozinho. Estamos marcando desde abril, gente. Muito obrigada. Nada. E obrigada a prazer. vocês que estiveram até aqui nos escutando. Espero que vocês consigam ter bom proveito dessa aula que nós tivemos aqui sobre ansiedade. Tá bom? Um abraço. Tchau, gente. tchau.